O vídeo de hoje tem um tema especial e o tema do vídeo de hoje é: caso exista um Deus de verdade, claro que estou falando por hipótese, na crença dos religiosos que acreditam, caso exista um Deus, por que para uns ele é pai e para outros parece que ele é primo ou colega? Por que uns são ajudados e outros não? Isso é o que a gente ouve na boca dos religiosos. Sabe o quê? Deus me abençoou. Como não é Deus? Tudo é Deus. O que Deus fez na minha vida. Nossa, depois da vinheta eu te conto. Pilastra da Verdade. Pois é, voltei novamente com novos argumentos. Grato. Um abraço a você de todos os lugares do Brasil. Por que o vídeo de hoje tem esse tema? Parece que Deus é pai de alguns e primo de outros. Ou apenas colegas. Ou apenas colega, nem irmão. Por quê? Vamos conhecer sobre o que eu vou falar aqui a respeito de uma experiência que eu vivi agora à tarde. Quando eu digo agora à tarde, é porque o vídeo chega às 5 horas da manhã, mas foi feito na tarde do dia anterior. Então ele foi feito à tarde, depois que eu tive essa experiência. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, que é muito importante e muito interessante. Meus vídeos nascem assim. Na sua maioria são vídeos que realmente têm experiências comigo, do dia a dia. Eu gosto de contar as minhas experiências. Um colega meu me chamou para fazer um sofá com ele na fábrica dele. Esse colega, que foi meu professor de sofá, me ensinou a fazer sofá. E eu aprendi. Hoje eu tenho essa profissão, trabalho para sobreviver nessa profissão, não é fácil. E o colega meu me chamou para fazer um sofá com ele na fábrica dele. Eu fui fazer esse sofá com ele. Tirei um tempinho aqui e fui lá. Fiz o sofá com ele. Depois nós fomos entregar o sofá na casa do cliente. Eu fiz questão de ir também lá para entregar o sofá. Quando chegou na casa do cliente, uma peça do sofá, eu tenho que contar a história certa para você entender onde eu quero chegar. Preste atenção. Uma peça do sofá, que é um canto, não passava na porta. Teria que tirar os pés. E o colega meu esqueceu de levar a parafusadeira para tirar os pés, passar o canto do sofá e o sofá inteiro, depois colocar os pés. Enfim. E ele disse: eu vou buscar. Eu vou em casa buscar, porque é aqui perto. Quando fui levar o sofá, eu fui no carro com o dono do sofá. E ele foi de moto. Para que depois eu voltasse com ele de moto. O rapaz, o dono do sofá, foi buscar o sofá. Pronto, resumindo. Enquanto o meu colega, fabricante de sofá também, foi buscar a furadeira, ou melhor, a parafusadeira, porque é parafusadeira e furadeira na casa dele para a gente tirar os pés do sofá para fazer o sofá passar, eu sentei em uma cadeira do lado e ele começou a me mostrar a casa dele, que comprou o sofá. Começou a me mostrar a casa dele. Uma casa muito bonita, forro de gesso, as portas de madeira de lei, porcelanato. Ele fez até um jardim de inverno. Casa muito bonita. Aí, olhando a casa dele, eu disse: parabéns. Gostei da casa, muito bonita, bem dividida, cozinha boa. E a mulher dele não estava, né? Porque ele foi abrir a casa pra gente colocar o sofá. Aí ele disse: Deus. É Deus que faz isso. Eu digo: Deus faz o quê? Ele disse: cara, é o seguinte, ele nem tinha noção quem eu sou. Que eu sou ateu, tenho um canal, que ele não tinha nem noção.
Porque as pessoas, para reconhecerem a gente, só depois de muitos e muitos inscritos. É difícil. Se Jason ainda não está sendo reconhecido totalmente, imagine eu. Tá. Aí ele disse, aí eu puxei a conversa. Eu falei, você está dizendo que tudo que você tem aqui, essa casa, quem te deu foi Deus? Foi Deus. Deus não me deixa faltar nada. Meu Deus é bom demais, moço. Rapaz. E ele começou a contar como ele construiu aquela casa e como ele se desenvolve a vida dele. E começou a contar. Aí eu vendo o tempero na feira, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Eu acordo 5 da manhã todos os dias, saio cedo, chego à tarde, batalho muito, trabalho muito e chego com o bolso cheio de dinheiro. Comecei a fazer essa casa, ele dizendo, comecei a fazer essa casa. Cara, terminei de fazer, eu ainda tinha dinheiro. Pagava o pedreiro em dinheiro, dinheiro. Isso é que é Deus. Por isso que eu adoro o meu Deus. Ele falando, enchendo os pulmões, e eu quieto só ouvindo. Ele falou, mostrou a casa bonita, uma casa bem feita. Quando ele, antes do meu colega chegar, quando ele terminou de falar, eu falei, meu amigo, permita-me uma pergunta. Você não vai ficar zangado comigo, não? Eu não disse a ele que eu sou ateu, eu não disse. Eu faço de doente para ser visitado. Eu não disse, eu sou ateu, você não pode chegar e dizer isso. Eu falei, permite uma pergunta? Falei, cara, tudo isso que você tem foi Deus que te deu. Aí eu disse, e você se considera filho legítimo de Deus? Ele mas eu sou o quê? Nós somos o quê? Nós, colocou eu no meio, mas nós somos filhos legítimos de Deus, por isso que Deus nos abençoa. Eu falei, então a pergunta é essa. E por que para uns Deus é pai e para outros parece que ele é só primo ou então apenas um colega? Ele falou, não estou entendendo o que você quer chegar. Eu digo, meu amigo, eu fico feliz pelas suas conquistas, casa muito bonita, gostei mesmo, parabéns. Ou seja, tá aí a condição de você ter o que você tem, mas eu me alegro. Agora, você disse que Deus te dá tudo. Tudo que você tem foi Deus que te deu, e por isso que você adora, que teu Deus é maravilhoso. Eu falei, mas meu amigo, como é que fica essas pessoas que não conseguem ter onde morar? Moradores de rua, com situação de rua, claro. Pessoas que moram debaixo de lona, nas favelas, nas periferias, em esgotos abertos, a céu aberto. Eu falei, por que Deus não ajuda esses outros filhos? Ah, eu não sei, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Eu falei, mas você não se preocupa não? Por exemplo, quando você diz Deus te deu tudo, será que isso não é, me perdoa, não é um tanto assim um egoísmo? É onde você quer chegar? Eu digo, não, moço. É porque eu acho que, eu já falei muito isso na vida também. Quando eu consegui alguma coisa, fruto de suor e de trabalho, eu falava que Deus tinha me abençoado e que era Deus que era o bom, que Deus era isso, que Deus é aquilo. Cara, se a gente for pensar desse jeito, esse Deus, ele faz acepção de pessoas. Uns ele ajuda, outros não. Uns ele dá livramentos, outros não. Outros são estraçalhados nas pistas. Morrem de câncer, morrem de doenças malignas e outras coisas mais. Eu falei, interessante lhe ouvir você dizer que você adora um Deus porque te dá tudo, que você tem essa casa bonita, que você tem dinheiro, que não falta dinheiro, e você já me deu a razão, fruto do seu trabalho. Você teve um pouco de sorte também, porque não é todo mundo que tem sorte. Tem gente que trabalha muito e ganha pouco, tem gente que trabalha pouco e ganha muito. Porque trabalhar e ganhar muito dinheiro não é só daqui, da mente, e não é só daqui, ó, do corpo, do físico. Não. Às vezes depende de sorte também. Tem gente que é inteligentíssimo, e não consegue, mesmo usando a mente, não consegue, mas tem outras pessoas que do nada consegue. Tem uns que chegam assim, lá na casa lotérica faz um cartãozinho, assim, sem fé nenhuma, sem acreditar nada. Cartãozinho aí, vou fazer aqui. E acerta na Mega Sena.
Aí sai o tempo todo, tá vendo como meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom. É bom pra quem? Pra uns e outros não. Pessoal, dá nojo, é como diz o meu amigo Cleito, dá nojo religiosidade na mente humana. Se você não acha que dá nojo religioso, então você quer ser melhor do que os outros. Porque para abrir a boca e dizer Deus me ajuda, Deus me dá tudo, amém, vou louvar a Deus, não falta nada, eu tenho uma casa linda, uma casa bonita, um banheiro aconchegante, um colchão aconchegante, eu tenho que comer, eu tenho que beber. E as pessoas que não têm? E as crianças que estão comendo formiguinhas no chão na África? E não é só isso não. Terra. Tem crianças na África que se alimentam de terra. Crianças desnutridas. E não só na África, em outros locais pobres. O Haiti também. Aqui no Brasil. Gente, será que essas pessoas não pensam? E aí eu não quis prolongar muito, porque eu estava ali como um vendedor, ele era o cliente. Claro que o vendedor foi o meu amigo, colega, até meu colega chegar com a parafusadeira, a gente conversou bastante e eu ia aliviando. Mas ele falou com tanto ego, com tanta coisa. A casa bonita, 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 mas, cara, não tem nada de Deus, cara. Não tem nada de Deus. Ali foi um fruto de muito trabalho, de tal honestidade, claro, caráter, com certeza, tudo isso contribui. E deu sorte de fazer a coisa certa, de vender talvez a coisa certa, que deu certo na hora certa. Mas quantas pessoas que tentam não conseguem? Aí eu tenho que acreditar que esse Deus que eles acreditam existe e que para uns ele é pai e outros ele é apenas primo, colega. Então não tem direito de ajudar não, porque aqueles ali são meus primos, são meus colegas. Meu irmão sempre usava isso quando as coisas davam errado para ele, mesmo na igreja. Meu irmão usava essa frase, só que ele usava desse jeito. Será que eu sou filho, os outros são filhos de Deus e eu sou apenas neto, primo? O neto até ainda tem um direitozinho, né? Neto, e até às vezes o avô até cuida mais do neto, mas ele dizia isso. Será que eu sou apenas neto? Eu sou apenas primo, que Deus nunca me ajuda? E a gente observa o quanto a mente desse pessoal nosso, esse pessoal brasileiro, é atrofiada. A mente é atrofiada, não tem pra onde correr. Não tem, de 1 milhão, tira um. Aí o rapaz chegou, pra encerrar a conversa, pra encurtar a conversa, o meu amigo chegou, colocamos os pés no sofá, depois de colocar o sofá para dentro, tiramos os pés e colocamos depois já o sofá lá dentro, colocou na sala linda dele e saímos. Quando chegamos na fábrica do meu colega, do meu amigo, tinha outro cidadão lá. Olha só, gente, para completar aqui o meu vídeo. O meu vídeo ia ser baseado nisso. Chegou um cidadão lá que também já trabalhou com o meu colega, que foi atropelado de bicicleta. E ele chegou lá dizendo que ele foi atropelado, mas que estava todo arrebentado, mas que não aconteceu nada porque Deus deu livramento para ele. Eu falei, quem te deu livramento? Deus. Eu digo, Deus te deu livramento de quê? Ah, da morte. Ah, sim, ele deixa acontecer o acidente. Agora da morte ele te deu livramento. Eu digo, rapaz, para com isso, moço. Para, não posso eu te dizer que você é egoísta, não, cara. Neste momento que você está dizendo que Deus te deu livramento, tem milhares de pessoas morrendo, se despedaçando, tanto em hospitais como nas pistas. Ele, mas eu não gosto de conversar com você, não, você já vem com essa conversa. Eu digo, eu tô falando a verdade. Eu digo, eu fico puto da vida quando eu vejo uma pessoa ser com uma mente tão travada, para não chamar de burro. Eu não quero chamar ninguém de burro aqui. Aí eu falei pra ele, eu não quero te chamar de burro, cara. Vai dizer que Deus te deu um livramento aí todo quebrado. Ele ia passando de bicicleta, não observou, o carro bateu, ele caiu. Ele já é um senhor de idade e arrebentou, agora tá se recuperando.
não aconteceu nada, que ele deu sorte, que ele não bateu a cabeça no asfalto da rua. Ou então, no meio-fio, né? Que ali se chama isso aí. E ele deu sorte, ele deu uma sorte. Aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei, quantos acidentes desses já aconteceu? Ele falou, apenas um. Eu digo, raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cuidado, porque se acontecer o próximo, você pode morrer, viu? Agora que você tem que se cuidar. Aí ele, mas Deus já me deu tantos livramentos. E começou a falar. Eu digo, quais? Aí ele falou, uma certa feita aconteceu isso e isso comigo. Eu digo, quantas vezes aconteceu? Ele falou, foi uma vez só. Eu digo, pois que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Se fosse a segunda, ele teria morrido. Pode ter sido a primeira. Quantas pessoas que saem de um acidente e dizem que Deus deu livramento, e lá na frente não demora muito e morre de outra coisa. Cidadão, essa história, para encerrar o vídeo aqui, rápida. Cidadão na minha cidade, deixou de ir para um determinado evento com o pessoal num carro. Ele já estava certo para ir. Ele falou que iria. Olha o que aconteceu. Que ele iria. Aí depois ele pensou, eu não vou não. Aí tirou a roupa nova. E aí os amigos entraram no carro e disseram, você não está indo, nós vamos. Uma distância de 10 quilômetros de uma cidade para outra cidade. Bem perto. Mas quando chegou na estrada, olha o que aconteceu. O carro virou, capotou, matando 3. Isso aconteceu há muito tempo, matando 3. Mas morreu os 3. Sabe o que foi que ele falou? Deus me deu um livramento, tá vendo? Deus me tocou que eu não era para ir naquela viagem, ou seja, os outros 3 tinham que morrer, né? Só que não demorou 15 dias, cara, não demorou 15 dias ele atravessando a rua. Viu um caminhão. Ele vacilou, o caminhão bateu nele, jogou longe, morreu. 15 dias depois, como que Deus dissesse, não, nesse acidente eu te dei o livramento, mas daqui a 15 dias você vai morrer atropelado, não tem pra onde correr. Você nasceu pra morrer de acidente de carro, não tem pra onde correr. Então são essas e outras que a gente vê, que a gente observa. Como eu não vou falar aqui, respeitando sempre pessoas e estimulando, busque informação, se cuide. E é o que eu falo aqui o tempo todo. Você pode me bater com um pau de quina, você pode falar o que quiser de mim, mas eu te digo uma coisa, meu amigo, na hora do aperto não tem Deus nenhum. Se cuide, porque se você não se cuidar, se você se livrou de uma e dizer que foi Deus que te deu livramento, talvez a segunda você não vai se livrar. Talvez não vai ter livramento na segunda, viu? Tenha cuidado. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Esse vídeo eu trouxe o tema: será que Deus é pai de alguns e colega de outros? E primo de outros? Que parece que ele é pai de uns, né? Os que ele ajuda. E os outros são apenas primos. Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.